Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor perdeu ontem, né, jogando em casa no Morumbi para Ponte Preta por 2-1 e já são 5 jogos sem vencer. Então trago essas e outras notícias para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de te atualizar sobre a negociação entre São Paulo e Evangelos Marinax, tratativas que começaram na metade do ano passado e que ainda não foram concluídas, mas, checando com uma fonte importante dentro do Tricolor, ouvi o seguinte, abre aspas, as conversas atualmente são mais profundas, fecha aspas. Pedi para que essa pessoa me explicasse do que se trata essas conversas mais profundas, e o que eu ouvi é que o debate entre as partes nesse momento se dá por detalhes muito específicos. Só para citar um exemplo, quem vai escolher o reforço que vai ser contratado pelas categorias de base do São Paulo em caso de acordo com o Marinax? Vai se montar uma comissão, isso já estava certo. Mas qual será o peso dos votos nessa comissão? O Marinax vai indicar 2 pessoas, o São Paulo indica 2. A palavra final é de quem? Outra coisa que estava sendo debatida. Quem define sobre a venda de um atleta? Pintou proposta, por exemplo, do Porto. A escolha é do São Paulo, é do Marinax ou é conjunto? São Paulo e Marinax já estão acertando esses mínimos detalhes antes de confirmar o acordo, que prevê o aporte de 100 milhões de dólares nos próximos 5 anos, para que o São Paulo se torne o clube que mais investe em categorias de base da América do Sul. A ideia é transformar o São Paulo num super clube de base, promovendo para o time principal os melhores jogadores do continente. O otimismo no Tricolor em relação ao acordo com o Marinax continua, e o São Paulo bate na tecla de que esse acordo pode mudar o status do clube, resolvendo dívidas e tornando o São Paulo extremamente competitivo e campeão, como em outros tempos. Salve, salve, Tironão! Salve, salve, salve. Salve ou salve-se, né? Você gostou, melhor. Adorou, odiou, deu pro gasto, foi um lixo. Traga o seu cheiro da grama ali. Os caras estavam ali me destruindo o São Paulo e eu também pela televisão quero te ouvir. Foi um lixo, né? Foi um lixo. E, para falar a verdade, o gol do Caleri no último minuto do primeiro tempo foi quase que um acidente, vamos dizer assim, né? Porque mesmo no primeiro tempo, que teve mais posse de bola tal, fez muito pouco. E aí... E para falar a verdade, eu tenho muita dificuldade de fazer uma análise, porque eu tendo a achar que havia um desinteresse do time. E aí eu não sei por quê. Contra o técnico que segurou a bucha dos caras que não queria jogar no sintético, segurou a onda e botou não me parece. Peito, não me parece com ele. É o pagamento aí que tá atrasado, é isso? É o fato de ter 22 mil pessoas apenas no Morumbi? É o fato do campo estar uma bosta? É o fato dos caras se sentirem meio abandonados? É uma certa soberba, vamos ganhar aqui da Ponte Preta porque tudo bem? É assim, é melhor a gente entregar para atrapalhar o Palmeiras? Eu não sei o que é, mas me deu uma sensação de desinteresse. Alguns jogadores com uma atuação absolutamente burocrática, como o Oscar, por exemplo, que até depois, de novo, foi colocado depois no segundo tempo como volante ali e rendeu muito pouco. O Lucas errando tudo o que tentou, absolutamente todas as bolas. O Igor Vinícius errando também, mas aí a gente está acostumado já com isso. E os outros jogadores, assim, os jogadores falam, esse aqui jogou bem. Talvez o Arboleda, que se matou, teve que jogar por todo mundo. Porque o Alan Franco não jogou nada. Estava cheio de graça, de novo. Então, eu não quero ser leviano e falar assim, esses caras não jogaram nada de propósito. Não quero ser. Não tenho comprovações de que isso aconteceu. Mas que me deu uma sensação de absoluto desinteresse no jogo, me deu essa sensação. Não posso negar que tenha dado. E aí, para mim, isso é um desrespeito. É um desrespeito com o futebol, um desrespeito com... Se foi isso que aconteceu. É um desrespeito com os caras como eu, que estavam lá, 22 mil caras que se mataram para chegar lá às 7h30 da noite. Então, eu acho um absurdo. Claro, os problemas do São Paulo são maiores. No final, teve vaia. Claro que teve vaia. Não teve vaia para o Zubeldia. Não sei se porque ele não estava lá. Teve gritos, alguns contra a diretoria e coisa e tal. Mas sem poupar jogadores também. Então, me dá uma sensação, Arnaldo, do ano passado. Do final do ano passado? Não. Do começo do ano passado. O começo do ano passado. O Carpini estava exatamente na mesma situação. Agora, para mim, está muito claro. Se o São Paulo não passar do Novo Horizontino,
o Zubeldia vai entrar no Brasileiro como o Carpini entrou. Vai entrar demitido. Sim. Mas eu acho que está até pior, viu, Tironi? Em termos de... Acho que não faltou o time do Carpini entrega e luta. O que aconteceu foi que o Ramos Rodrigues se recusou a bater pênalti, problemas extra-campo e tal. Mas isso aí que a gente viu hoje, a noção do que vocês estão trazendo no campo, daqui a pouco o Ale vai trazer a dele também, é que a mesma que tem que estar vendo pela televisão. O time andou em campo no segundo tempo. Andou. O time andou em campo. Essa é a sensação. Eu vou repetir. Eu não quero ser leviano e falar, esses caras estão entregando. Não dá para eu falar isso. Mas é uma sensação. Claro. Mas é uma sensação quando você olha do campo. E andou nos dois jogos em Brasília também, se você for reparar. O time não competiu nesses jogos. É a sensação que eu tenho. Eu não sei se isso é reflexo da pré-temporada, que os caras se esfolaram lá e agora estão cansados. Se os caras não estão aí, se não sei o quê. Não me parece feitio de trabalhos do Zubeldia. Me parece que uma das coisas do Zubeldia é trazer o time para fazer tal. Mas hoje ele escapou do vexame, né? Pessoalmente, né? Talvez ele tivesse a vaia na orelha forte se ele tivesse participado efetivamente, né? Não tivesse na beira do campo. Então, meu resumo é esse. Me deu uma grande sensação de desinteresse. Desinteresse pelo jogo. E pouco importa o que acontecer aqui. Essa é a sensação. Repito, não dá para eu falar que foi isso que aconteceu, mas foi a minha sensação. Beleza. E aí, o porquê disso? Não sei. Eu estou com o meu grande amigo Murilo Ol aqui, que também sentiu o cheiro da grama e também ficou impressionado com a falta de interesse do time, / condição física, / empenho na segunda etapa. Porque aí são informações que eu tive hoje, né? Ele me perguntou, essa coisa do atraso do salário é real, é verídico? Eu falei, e vou explicar. Eu cheguei a falar com pessoas ligadas ao presidente, perguntando se ele ia se pronunciar hoje, provavelmente não, e elas me disseram que as informações do Gabriel Sá, que falou na coletiva, e da Joana de Assis, do Grupo Globo, eram verídicas, ou seja, o São Paulo está devendo as premiações do Brasileiro do ano passado, algumas luvas para jogadores recém-chegados e direitos de imagem de um mês para o grupo no geral. E aí, essa situação, ela não é de agora, ela é uma situação deste ano. Aí eu peguei aqui o meu calendário, eu adoro ver isso. Que dia normalmente você recebia salário quando você trabalhava? Qual era o dia do mês, normalmente? Quando eu trabalhava, eu trabalho, mas é dia 5. Não, mas quando você trabalhava numa empresa. Dia 5. Dia 5 de fevereiro foi a última vitória do São Paulo no campeonato, contra o Mirassol. De lá para cá, tivemos 5 partidas. São Paulo não ganhou nenhuma. E nessas 5, o São Paulo só fez um jogo digno em termos de empenho, contra o Palmeiras. Verdade. Aí tinha uma questão. Aí se juntando as peças do quebra-cabeça. O discurso da direção na pré-temporada, que está cobrando algum preço agora, era: nós entraremos possivelmente no segundo mês do ano em condições zeradas com os atletas. Não cumpriram. Não pagaram até agora, nós estamos 5 de fevereiro, já virou 20 de fevereiro, 5 partidas nesse período, nenhuma vitória. O futebol é mais simples, às vezes, do que a gente pensa. E você precisa jogar limpo com jogador de futebol, senão você está ferrado. E esses jogadores do São Paulo, os que estão há mais tempo, eles já estão fartos disso, né? Dessa situação. E aí tem uma coisa diferente em relação às temporadas anteriores, que é a questão do FIDIC. Agora, gente, não tem empréstimo que possa ser feito para uma emergência, um incêndio, né? Então, para pagar essa turma, para pagar a parcela do Ferreirinha, é necessário cair o dinheiro da venda do William Gomes. Senão, não tem mais empréstimo. O São Paulo foi governado por empréstimos do Casares até o meio do ano passado. Então, quando a coisa batia aqui na tampa, quando ia estourar o terceiro mês e os caras iam para a Justiça de Trabalho, empréstimo, aprovado, zerava 2 dos 3 salários atrasados. Você entende a dinâmica que está acontecendo agora? É por isso que eu falo. O São Paulo, ele não se preparou para esse ano. O clube, ou a direção, a comissão técnica, o time, para esse ano, que é um ano contramão na história
contramão das atuais equipes do futebol brasileiro, numa tentativa de readequação econômica, com travas. O futebol brasileiro não é feito de travas, é o contrário. Como é que o Santos está contratando 16? O São Paulo está travado economicamente. Então ele não vai conseguir zerar essa conta aí, não. Com os caras que já passou um mês, sem recorrer a empréstimo. Como não pode agora, precisa entrar receita nova. E isso não existia no São Paulo Futebol Clube até esse ano, né? Então, é só você ligar o calendário das coisas, né? E aí, para a gente não ficar criando teoria da conspiração, jogando na costa de jogador que vai ficar com fome de mercenário e técnico, não sei o quê, os dirigentes do São Paulo têm que tomar a frente dessa coisa, certo? Porque senão, e a coisa do entrega, entre aspas, para a Ponte Preta para prejudicar o Palmeiras, que nunca vai acontecer no mundo real, ela vai além o falta de empenho nesse jogo ou nesses jogos com o que está acontecendo fora de campo. E começou a vazar tudo das questões econômicas nessa semana. E o presidente segue escondido, sem dar satisfação. Edson Pinheiro, senhores, hoje está clara a entregada, ainda colocaram o time titular para enganar. Zubeldia perdeu metade do elenco. Cara, Edson, eu não sei se perdeu, eu vou repetir. Não dá para imaginar que um time que jogou, se matou em campo no fim de semana, no Allianz, tenha... era só perder de 1-0 ou de 2-0. É só o Rafael deixar aquela bola entrar. Ele defendeu. Pronto. Então, esses jogos das resistências, os jogos mais importantes, eles também são os jogos que respaldam o jogador, certo? Respaldam o jogador, um grupo, né? Por que o jogador... E o São Paulo tem... Esse time do São Paulo tem essa fama, não tem? De jogar partidas mais importantes do que outras, né? Esse ano está com requintes de crueldade. Leonardo Gonçalves, desde que o Zubeldia subiu o tom na entrevista contra o Mirassol, o time esfarelou. Se não botá-los os pés em la tierra, cai antes do campeonato acabar. Ele subiu do Leonardo Gonçalves. Eu não lembro dele ter subido o tom. Não, o que ele falou que as perguntas foram as agressivas. Aquela entrevista pós-Mirassol, nós ganhamos, nós estamos, né? Isso aqui quem tem que se preocupar são os outros. Mas, gente, eu estou fazendo um outro recorte. Não a da subida de tom, a da falta de pagamento. Simplesmente isso. Desde o dia 5 de fevereiro, o São Paulo fez essas partidas com esse desempenho ou falta de empenho. Se a gente recuperar um pouco, vai ter coisa para conectar. André Fuzeto, Oscar é um Nestor de grife e um ganso com mais preguiça. Mandei domingo e continuarei mandando aqui o resto do ano. Vai rir de novo, Arnaldo? Mas não entendi o que ele quis dizer. Rir de André. quê? Não sei, André Fuzeto. Douglas Reis, se com o FIDIC, redução de folha, recorde de renda e patrocínio, o clube não é capaz de honrar salário, uma questão é óbvia, tem gente saqueando os cofres do clube. São Paulo é um clube sequestrado, diz o Douglas Reis. Eu não sei se isso está acontecendo, mas o fato é que as notícias que chegam de lá de dentro para a torcida não vamos poder gastar, vamos ter que vender 25 caras para contratar um, fechamos o patrocínio com não sei o quê, vai ter letreiro do Bis no Morumbi, agora fechamos com não sei quem, agora tem show da Shakira que rendeu 3 milhões, para algum lugar esse dinheiro tem que estar indo, né? Então, né? Exato. Agora, assim, vamos pegar assim, vamos ser poliana, você gosta, o melhor dos mundos. Deu um certo erro de planejamento no segundo mês dessa nova ordem do FIDIC. Então, atrasaram os salários, né? O que era para ser pago no final de janeiro, começo de fevereiro, não foi pago. O clube está travado, não pode fazer mais empréstimos. O clube vai passar essa... Ou você informa isso tintim por tintim, tintim por tintim. Olha, a questão agora é nossa. Não adianta sumir das redes sociais e só aparecer quando o time ganha, quando tem um bom resultado. Essa iniciativa do FIDIC, dos 3 pilares do segundo mandato, de um presidente que foi reeleito sem oposição, são de responsabilidade dele, pessoais. Os 3. O FIDIC, a venda da base para o tal grego e a questão do Morumbi. Ele teria que explicar, ele teria que dar entrevista todas as semanas.
ou a cada 15 dias, explicando como é que está indo esse raio desse plano, certo? Né? Sim. Então é isso aí, pessoal. Vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor perdeu ontem, né, jogando em casa no Morumbi por 2-1 para a Ponte Preta. O São Paulo começou o jogo com Rafael no gol, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Bobadilla e Pablo Maia, e o quarteto, né, com Lucas Moura, Luciano, Oscar e Caleri. Então agora já são 5 jogos sem vencer, né, pessoal? Então o São Paulo não vence há 5 jogos. Alguns torcedores queriam, né, que o São Paulo perdesse mesmo para Ponte Preta para complicar a vida do Palmeiras. Agora é muito difícil o Palmeiras se classificar. Mas o São Paulo também se complicou, né, pessoal? Porque vai jogar a última partida contra o São Bernardo fora de casa. Um jogo muito difícil. E se o São Paulo não vencer e o Novo Horizontino ganhar, vai passar o São Paulo no grupo. E o São Paulo vai jogar o primeiro jogo do mata-mata fora de casa. E os outros também, né, pessoal? Porque o Santos também deve passar o São Paulo. Então o São Paulo deve jogar até a final, né, praticamente fora de casa. Então, não acho um bom negócio o São Paulo ter perdido ontem para a Ponte Preta. Não faz sentido, né, pessoal? Um time grande comemorar um empate contra o Palmeiras, né? Eu vi alguns torcedores e alguns comentaristas falando que o São Paulo fez um ótimo jogo, que empatou contra o Palmeiras. Agora provavelmente vai culpar o Morumbi, o estádio é ruim, a pré-temporada, nunca é culpa da diretoria, né? Para vários comentaristas. E com isso o Zubeldia vai acumulando 5 jogos sem vencer. O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores ano passado com o Zubeldia. Esse ano não vem jogando nada. Ele não utiliza a base. Ontem poderia ter colocado o Rian Francisco, o Ferreira. Mas novamente, né, pessoal, ele insiste com os mesmos, a mesma formação. A gente critica muito a zaga do São Paulo, o goleiro do São Paulo, mas esquece, né, pessoal, com esse quarteto em campo, deixa muito espaço ali atrás, então é complicado. E o Zubeldia não muda, né, pessoal, a formação incrível. Fez um bom jogo, né, o São Paulo com 3 zagueiros contra o Palmeiras. Eu particularmente não gosto dessa escalação, né, com 3 zagueiros. Mas precisa mudar, né, pessoal? Que seja por enquanto, já que o São Paulo não vence há 5 jogos e agora vai pegar o São Bernardo fora de casa. Alguns jogadores muito mal novamente. O Lucas Moura não fez um bom jogo. O Luciano novamente também não fez um bom jogo. O Luciano decide, né, pessoal? Alguns jogos sim, mas quando ele joga mal, vários comentaristas não falam. Ao contrário do Ferreirinha. Quando o Ferreirinha não faz um bom jogo, pronto, ele é o pior jogador que tem no time. Quando os garotos da base entram e não faz gol, pronto, é culpado também, por isso que o Zubeldia não coloca, que não sei o quê. Eu vejo alguns comentaristas falando que tem sim que colocar aos poucos esses garotos para ganhar confiança aos poucos. Eu penso totalmente diferente. O Rian Francisco vinha embalado, fez 2 gols na copinha de cavadinha, entrou contra a Portuguesa e fez gol. Aí que estava com a confiança alta, agora ele simplesmente não entra mais em campo, né, pessoal? Depois entra, na minha opinião, com a confiança lá embaixo. Aí não faz nenhum gol, não faz nada, aí os comentaristas vêm falar, viu, por isso que não colocava, não sei o quê. Então eu não entendo como que a diretoria do São Paulo insiste com o Zubeldia. É um péssimo treinador, na minha opinião. E vamos ver aqui as notas do público, né, pessoal, para os jogadores no jogo de ontem. O Rafael teve uma nota de 3.8. Não acho que ele falhou nenhum gol, né, pessoal, mas tomou 2 gols, então por isso essa nota baixa de 3.8. O Igor Vinícius, né, não fez um bom jogo novamente e teve uma nota de 0.3. Eu não entendo porque o Zubeldia não dá chance para o jovem Mike, o lateral direito que fez uma ótima copinha pelo São Paulo. O Sabino entrou ali no segundo tempo e teve uma nota de 1.7. O Arboleda teve uma nota de 1.9 e o Alan Franco de 2.3. Que nem eu falo, né, pessoal? Não adianta a gente também só sair criticando a zaga do São Paulo, os goleiros do São Paulo, porque com esse quarteto fica muito espaço ali atrás, então fica muito vulnerável, né, pessoal, essa zaga do Tricolor. O Enzo Dias teve a nota de 2.4. O Wendel estreou, né, galera? Ele teve a nota de 2.7. O Pablo Maia teve a nota de 4.1. O Bobadilla, né, que substituiu o Alisson, poupado, teve a nota de 1.4. O Eric, que entrou ali no segundo tempo, também não foi bem, teve a nota de 2. O Lucas Moura teve a nota de 2.8. Não rendeu tanto o Lucas Moura nesse jogo. O Oscar também não, né, pessoal? Teve a nota de 3.3 e não fez um bom jogo.
O Luciano muito mal também nesse jogo, teve a nota de 1.5. O André Silva, que também entrou ali no segundo tempo, teve a nota de 1.8. O Caleri, que fez o gol do São Paulo no jogo, teve a nota de 5. É impressionante como estava brigando sozinho o Caleri ali na frente. E mesmo após a derrota para Ponte Preta, o São Paulo ainda lidera, né, o grupo C do Campeonato Paulista com 16 pontos. Em segundo aparece o Novo Horizontino com 15. Em terceiro, o Noroeste com 7. Em quarto, o Água Santa também com 7. E ficou mais complicado esse grupo do São Paulo, já que o Tricolor precisa vencer fora de casa o líder do grupo D, o grupo do Palmeiras, que é o São Bernardo. Então não vai ser um jogo fácil. E se o São Paulo não vencer, né, pessoal, e o Novo Horizontino ganhar do Botafogo de São Paulo, o São Paulo vai perder a liderança do grupo C e vai jogar as quartas de final fora de casa. Então por isso a importância, né, pessoal, de ter vencido ontem a Ponte Preta. Mas então é isso aí, pessoal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!